Bom, então vamos lá para a questão número 18. Diz assim o enunciado. Uma empresa obteve um empréstimo de R$ 1 milhão para ser liquidado em 4 parcelas anuais, sendo obrigatório o pagamento de juros e principal em cada parcela. A taxa de juros compostos negociada foi 10% ao ano e foi adotado o sistema de amortização constante, SAC. O saldo devedor remanescente do empréstimo no final do segundo ano, após o pagamento da segunda parcela, era em reais de quanto? Bom, essa é uma questão bem mais simples do que as outras, né? Mas vai servir para fixar aquela ideia que eu falei no finalzinho do bloco anterior. Ok? Mas vamos lá, vamos começar como a gente combinou, né? Ele está dizendo que é saque, ele deu o valor do empréstimo e ele disse quantas parcelas são. 4, não é? Então, o que é que a gente faz aí? Primeira coisa que a gente faz é calcular o valor da amortização, tá? Então, a amortização constante, né? É pegar esse 1 milhão, e dividir em 4 partes. Dividindo em 4 partes, isso vai dar 250 mil, né? Cada amortização vai ser de 250 mil, ok? Agora vamos raciocinar. Ele pergunta o quê? O saldo devedor no final do segundo ano, após o pagamento, claro, da segunda parcela. Então, raciocina comigo. Quando ele pagou a segunda parcela, tá? Quando ele pagou a segunda parcela, ele já amortizou 2 vezes, não é? Ele já amortizou 2 vezes. Então, o saldo devedor no final da linha 2 vai ser a dívida inicial, que era 1 milhão, menos o que ele já amortizou. Ele amortizou 2 vezes 250 mil. Amortizou a primeira quando pagou a primeira prestação e amortizou a segunda quando pagou a segunda prestação. Tá? Então, 2 vezes 250 mil, isso dá 500 mil. E aí, 1 milhão menos 500 mil vai dar, claro, 500 mil reais. Então, esse é o saldo devedor. Faltou a vírgula aqui, né? Pronto, 500 mil reais. Ok? Então, uma questão bem mais simples, tá? Questão recentíssima aí da FCC, ó, de 2019. Mas é para fixar, achei importante trazer para fixar em vocês essa ideia. Quem quer calcular o saldo devedor após o pagamento de 2 prestações, é só pegar a dívida inicial e abater 2 vezes a amortização. Porque em cada prestação você paga uma amortização. Se já pagou 2 prestações, já amortizou 2 vezes. Cada um era 250, 2 vezes 500, pronto. Devia 1 milhão, amortizou 500 mil, só deve 500 mil. Ok? Tranquilo? Muito bem. Próxima. Com relação ao sistema de amortização de empréstimos e financiamentos, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Uma instituição bancária concedeu empréstimo de 30 mil reais, entregues no ato, sem prazo de carência, para ser quitado pelo sistema de amortização constante, em 24 prestações mensais. A primeira prestação vencerá 1 mês após a tomada do empréstimo, sendo de 2% a taxa de juros mensais adotada pela instituição bancária. Assertiva. Nessa situação, as prestações são decrescentes e a diferença entre 2 prestações consecutivas é igual a R$ 50. Vamos analisar com calma, não é? Está certo ou está errado o que ele falou? Primeira coisa que eu vou anotar aqui é que o sistema é de
amortização constante. Portanto, saque, não é? Saque. Bom, a primeira parte da assertiva, quando ele diz as prestações são decrescentes, isso está correto. Isso está correto. No saque, o que é que você tem? Ó, amortização constante, não é? Constante. Juros. Aí vamos raciocinar, vê. Todo empréstimo que você está amortizando ao longo do tempo, né? Tá amortizando, está amortizando, está amortizando. Então, o que acontece? O saldo devedor vai diminuindo. Então, os juros vão caindo. Então, os juros são decrescentes. Tá? Ora, se a prestação é a composição aí de uma componente de amortização com a outra componente, que são os juros, uma está constante e a outra está caindo, a prestação vai cair. Porque vai ser sempre o mesmo valor constante da amortização, mas somado a um juros cada vez menor. Não é? Então, essa prestação também vai ser decrescente. Ok? Então, quando ele diz, na assertiva, as prestações são decrescentes, isso está correto. Mas ele não disse só isso, ele disse, e, ó, a diferença entre duas prestações consecutivas é igual a 50. Vamos ver. Quanto é a amortização nesse empréstimo? Não é? A gente conhece o valor, que é 30 mil, e conhece a quantidade, não é? Que são 24 prestações. Então, a gente vai pegar aqui os 30 mil reais, e vai dividir por 24. Isso vai dar uma amortização de R$ 1.250. Não é? Então, vamos raciocinar aquela ideia da queda que eu falei com vocês na aula passada, não é? Esse raciocínio é fundamental também, tá, gente? É muito importante. Vê, toda vez que você paga uma prestação, você diminui um A da sua dívida. Então, você se livra de pagar juros sobre esse 1A que você amortizou. É isso que diminui na prestação. Esse é o alívio ou a queda na prestação, porque a amortização é constante, né? Toda a prestação vai estar lá embutido 1.250, que é da amortização. Mas o juro cai. O que cai do juro é o que reflete na prestação, e cai na prestação também, não é? Mas o que é que diminui de juros? Ora, se você amortizou 1A, você vai deixar de pagar juros sobre esse 1A. Então, 2% a queda, vamos lá. 2% sobre esse 1A que eu paguei, que eu devolvi, que eu amortizei, eu não pago mais. 2% sobre 1.250. Dá R$ 25. Então, a cada prestação, eu vou pagar o mesmo A, porque é constante, mas vou pagar um juro R$ 25 a menos cada vez. Porque se eu estou devolvendo 1.250, eu deixo de pagar juros sobre aquele valor. E o juro sobre esse valor é R$ 25. Isso diminui na minha parcela de juros. E, obviamente, vai ser refletido numa diminuição de igual valor na prestação. Então, a diferença entre duas prestações consecutivas é igual a 50? Errado. É igual a 25. E aí o item está errado. Veja que ele afirmou duas coisas, não é? Ele afirmou duas coisas. Ele afirmou que as prestações seriam decrescentes, mas ele afirmou também que a diferença entre duas prestações seria de 50, não é? Então, isso aí está errado, porque, apesar das prestações serem decrescentes, a diferença entre duas consecutivas não é 50. A diferença é de apenas 25.
Então, no todo, o item ficou errado, não é? No todo, o item ficou errado porque ele afirmou duas coisas, né? No raciocínio lógico, a gente aprende lá as conjunções, né? O "e", quando você declara uma coisa e outra, você está se comprometendo com a verdade das duas. Então, aí o item ficou errado por causa da segunda parte. Tá? Entenderam? Então, ó, é importante vocês, inclusive, guardarem isso aqui, ó. Esse esqueminha que eu fiz aqui, ó. Mas para guardar compreendendo, tá, gente? Não vai anotar para decorar, não. Imagina, uma prestação, ela é feita de duas componentes, a amortização mais juros. É isso que vai compor sua prestação. Se esse valor é constante e o juro cada vez menor, a prestação vai ser cada vez menor. Não é? E o saldo devedor também, claro, né? Se está amortizando, vai ser cada vez menor. Então, amortização constante, juros decrescentes, prestações decrescentes, saldo devedor decrescente. Ok? É assim que funciona no saque. Tá? No saque. Ok? Entenderam? Muito bem. Então, está aí a questão 19. Vamos, então, para a questão 20. A respeito de sistemas de amortização e de taxas de juros de empréstimos bancários, julgue o item a seguir. 20. Uma das características do sistema de amortização constante, saque, é que as prestações a serem pagas pelo tomador do empréstimo são todas iguais. Opa! A gente acabou de ver, não é? Que não é? No saque, o que é tudo igual? No saque, tudo igual é a amortização. A amortização é que é constante. As prestações são decrescentes, não é? Onde é que as prestações são sempre iguais, todas iguais? No SAF, no Sistema de Amortização Francês, tá? Então, isso aí é muito cobrado, tá, gente? Essa questão teórica aí, tá? No SAF, ó, vê, a gente acabou de ver assim, ó, vê. Vamos fazer um esquema aqui. Deixa eu botar mais para baixo, para não ficar muito apertado. Opa. Primeiro você entende, depois você copia, tá? Ó, no saque e depois no SAF, tá? Vamos ver como é que fica isso aí. Ó, vamos botar aqui amortização, juros, prestação, e finalmente saldo devedor, tá? Pronto. Vamos lá. Nos dois sistemas, a gente está sempre amortizando, né? Ao longo da planilha, visualiza aí a planilha. Está sempre amortizando, tem sempre a coluna ali de amortização, né? Pequeno ou grande, está amortizando. Se está amortizando, o saldo devedor será sempre decrescente. Nos dois sistemas, tá? E se o saldo devedor está sempre caindo, o juro também. Então, o juro é sobre o saldo devedor, então também é decrescente. Tá? Agora, vê só, vamos para o conceito. O que é o saque? Sistema de amortização constante. Então, é claro que aqui a amortização é constante, não é? E no SAF? No SAF as prestações é que são constantes. Então, não resta dúvida que no SAF as prestações são constantes. Resta apenas analisar a prestação do saque e a amortização no SAF, né? Esses dois em branco que estão faltando ainda. É nesse momento que você vai raciocinar.
Pensa aí, ó. A amortização mais juros tem que dar o quê? A prestação. Então, vamos raciocinar o que a gente fez há pouco. No saque, a amortização está constante e o juro cada vez menor, a prestação vai ser cada vez menor. Então, aqui é decrescente. Tá? E no SAF? No SAF, a prestação é que é constante. Então, se uma componente cai, para manter a prestação constante, a outra tem que crescer. É ou não é? Para que equilibre, não é? A prestação é constante. Então, se uma componente está sempre caindo, como é que a prestação vai se manter constante? Se a outra componente estiver sempre subindo na mesma proporção. Não é? E aí você tem esse quadro que vai falar do comportamento aí de todos os personagens nos dois sistemas, tá? Eu acho que não funciona se você copiar isso e decorar. Funciona se você raciocinar. Se está amortizando, está caindo saldo devedor. Se está caindo saldo devedor, está caindo juros. No saque, por definição, a amortização é constante. E no SAF, a prestação é que é constante. Tá? No saque, se a amortização é constante e o juro cada vez menor, a prestação é cada vez menor. E no SAF, se a prestação deve se manter constante, uma componente cai, a outra sobe. Acabou-se. Entenderam? É esse entendimento que você tem que ter para responder a questões desse tipo aí, como a questão 20. Ok? Tranquilo? Vamos lá, questão 21. Essas duas foram mais fáceis, né? Mais quase que teóricas, né? Mas vamos ver a questão 21. Diz assim: no que se refere à matemática financeira, julgue o seguinte item. 21. A situação hipotética, tá? Situação hipotética. Um cliente tomou 60 mil reais de empréstimo em um banco. A quantia foi entregue no ato, sem prazo de carência, e deverá ser quitada pelo sistema de amortização constante, SAC, em 12 prestações mensais consecutivas e com a primeira prestação vencendo um mês após a tomada do empréstimo. A taxa de juros contratada foi 2% ao mês. Assertiva. É isso que a gente vai julgar se está certo ou errado, tá? Nesse caso, o valor da sexta prestação será de 5.700. O valor da sexta prestação. Vamos raciocinar? Será que a gente consegue já fazer essa sem a tabela? Com a tabela na mente, tá? Todo mundo aí visualizando a tabela. Linha do zero ali, tracinho, tracinho, tracinho. O que é que deve no começo? Deve todo o empréstimo, né? E aí vem as outras linhas, tal e tal, tá? Então fica aí com essa tabela na cabeça, tá? Mas vamos observar aqui que ele vai trabalhar com o saque, né? Com o saque. O empréstimo é de 60 mil. E são 12 prestações. Opa, estou com tudo na mão para calcular o valor da amortização, não é? E é assim que eu procedo. A primeira coisa que eu faço é calcular a amortização. Então, 60 mil, se eu dividir por 12 prestações, eu vou ter aí uma amortização igual a 5 mil. Tá? 5 mil reais. É o valor da amortização. Ok? Muito bem. Vamos ver o que é que ele perguntou. Ele perguntou o valor da sexta prestação. Todo mundo aí visualizando a linha 6 da tabela. Ó, não vou fazer a tabela, tá? Não vou. Eu vou só visualizar com você, tá? Estou só visualizando, tá? Não olhe para aqui não, olhe para a sua tabela. Linha 6, tá? Linha 6, amortização, juro, prestação, saldo devedor, não é isso? Linha 6. Na hora em que eu vou ver quanto é aqui essa
prestação da linha 6, não é? Eu preciso focar no saldo devedor da linha 5, não é? Por quê? Porque esse juro aqui, ele é sobre esse valor da linha 5. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. O saldo devedor, depois de pagar 5 prestações, é o saldo devedor inicial menos 5 amortizações que você acabou de calcular. Tá? Então, vamos lá. O saldo devedor na quinta linha, tá visualizando, né? Vai ser 60 mil menos 5A. 5 amortizações que você já pagou. Não é? Ou, se você quiser, se já pagou 5 amortizações, você só deve agora 7 amortizações. Não é isso? 7 amortizações. 7 vezes 5, 35. Já calculei. Mas, se você preferir assim, tudo bem. 60 mil tirando 25 mil. Quanto dá? 35 mil. Ok? Então, você calculou aí o valor do saldo devedor na linha 5. Ou seja, você calculou que aqui tem 35 mil. Ok? Para você calcular agora esse juro. A amortização você já sabe, é 5 mil. Eu só preciso desse juro para somar e montar aqui a minha sexta prestação. Ok? Então, vamos lá. Quanto é o valor da sexta prestação? Vamos montar ela aqui. Prestação 6. Ela vale os 5 mil, né, da amortização, mais aqui, ó, o J6, né, o juro que é em cima desse valor. Então, 2% do saldo devedor anterior. Ok? Então, esse 2% de 35 mil aqui, ó, isso vai dar R$700. Então, a sexta prestação vai ficar de 5.700. Tá? 5.700. Foi o que ele afirmou, não é? O valor da sexta prestação será de 5.700, então dessa vez o item está certo, tá? Dessa vez o item está certo, ok? Bom, aí quem sabe você esteja aí pensando, ô Jair, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou na aula passada, e até já falou nessa aula também, sobre aquela queda na prestação. A gente não precisa usar ela aí, não. Vamos lá, a gente pode usar. Tá? Deixa eu fazer aqui de azul, vou mudar a cor da caneta, tá? Para caracterizar que é uma outra possibilidade, tá? Presta atenção. Eu fiz da outra vez assim, ó. Eu calculei a primeira prestação. Como é que eu calculo a primeira prestação? A primeira prestação vai ser a amortização e mais o J1. O juro da primeira, tá? Todo mundo visualizando a tabela. Linha 1, tá? Visualiza a tabela. Linha 1. O J1 é calculado no saldo devedor zero, né? Isso lá no início, que é todo o empréstimo. Não é verdade? Então, a primeira prestação, ela fica de 5 mil, que é a amortização, com mais 2%, de, aqui em cima, ó, todo o empréstimo, 60 mil. Tá? Então, daria 1.200 aqui, né? 2% de 60 mil, daria 1.200, com mais 5 mil, daria a primeira prestação, 6.200. Ok? Calculei a primeira prestação. Aí eu vou raciocinar. Para eu chegar na sexta, né, haverá aí 5 quedas, não é? 5 quedas. Então, eu calculo a queda, quanto é? Quanto é a queda?
A queda é o que eu deixo de pagar de juros sobre a amortização que eu acabei de entregar, não pago mais juros sobre ela, não é? Isso aí vai dar R$ 100 de queda. Então, para eu chegar da primeira na sexta prestação, eu parto da primeira e eu raciocino que eu cairei 5 vezes, né? Para da primeira chegar na sexta, então eu tiro aí 5 vezes 100. Eu tiro aí R$ 500. E aí a sexta prestação fica 6.200 menos 500, 5.700. Tá? Então você chega aí no valor de toda forma, tá? Ou você trabalha pegando o saldo devedor anterior, aí é pelas amortizações, né, que vão diminuindo, ou você calcula a primeira prestação. Depois de calcular a primeira, vê quanto é a queda e vai para a sexta. Ou seja, de vermelho ou de azul, como está na sua tela. Tanto faz. Tá? Eu prefiro a de vermelho. Calcular o saldo devedor da quinta, não é? E montar a sexta prestação como sendo a amortização, mais o juro desse saldo devedor. Exatamente como eu fiz aí no lado esquerdo de vermelho. Tá certo? Mas o fato é que você tem que compreender isso perfeitamente. Não se esqueça disso, gente. Toda vez que você for calcular o juro de uma determinada prestação, prestação 6, você vai calcular o juro sobre o saldo devedor anterior, tá? Sobre o saldo devedor anterior. É com esse saldo que você mensura o juro da sexta prestação, ok? Essa visualização da tabela é que é fundamental para você conseguir aí montar as questões, tá certo? Mas lembrem-se também, em toda questão, se ele der o valor do empréstimo e der a quantidade de prestações, a primeira coisa que a gente faz é calcular logo a amortização, tá? Às vezes, escuta só, às vezes numa questão ele não dá o valor do empréstimo ou não dá o valor da quantidade de prestações, sei lá, e aí você não consegue calcular de sair da amortização. Certamente ele vai dar outras coisas, não é, para suprir essa ausência de dado, né? Aí é o que eu digo, se você não compreende perfeitamente a dinâmica do sistema, você fica meio que com as mãos amarradas para calcular, tá? Mas, toda vez que ele der o empréstimo e a quantidade de prestações, imediatamente eu calculo logo a amortização. Divido aquele empréstimo pela quantidade de parcelas e dali a gente já tem o valor da amortização. Você vê que quando você calcula essa amortização, os horizontes se abrem, não é? Para você calcular outras coisas e a solução vai se construindo tranquilamente. Tá certo? Mas de tudo isso que eu estou falando, é para registrar essa ideia. Vocês não podem deixar de compreender a dinâmica do saque, tá? Tem que entender como é que funciona. Essa questão de começar devendo todas as amortizações, essa questão de que na última prestação você só deve uma amortização, tudo aquilo que a gente conversou aí nas questões anteriores, tá? É assim que você vai ganhando segurança, ganhando firmeza para você dominar esse conteúdo, tá certo? E olha que aqui é só o saque, né? Ainda falta o SAF para a gente estudar com mais profundidade, tá? Mas nosso tempo está se esgotando, daqui a pouco eu venho no terceiro bloco para a gente fazer mais questões.